Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu mais uma vez para um novo vídeo. E hoje nós vamos iniciar aprofundando o estudo sobre reencarnação. Para tanto, nós vamos discernir reencarnação de ressurreição, que algumas pessoas confundem esses dois termos. Então nós vamos lançar mão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí eu vou ler os itens 2 e 3, onde Kardec cita uma passagem bíblica, que e depois ele vai fazer uma consideração a respeito disso. E eu aproveito para reforçar que o Espiritismo, ele se apoia tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, porque algumas pessoas acham que o Espiritismo não é cristão, né? Então vamos lá? Olha só, o item 2 diz assim: nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso. Quer dizer, o Herodes estava sobressaltado com o que ele ouvia falar de Jesus. Por quê? Uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Quer dizer, o Herodes estava ardendo, ou seja, extremamente ansioso para ver aquele que fazia tão grandes feitos, que era Jesus. E isso nós encontramos em Marcos capítulo 6, versículos 14 a 16, e em Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9. A próxima citação bíblica diz o seguinte, é o item 3. Após a transfiguração, e o que é a transfiguração? É aquele momento em que Jesus, no Monte Tabor, aparece iluminado entre Moisés e Elias. Muito bem, vamos continuar. Seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 12, versículos 10 a 13, e em Marcos capítulo 9, versículos 11 a 13. Agora nós vamos passar ao texto de Kardec interpretando essas passagens. Esse texto está no item 4. Diz assim o Kardec, abre aspas para Kardec: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Nisso o quê? Na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham ideias vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Vou abrir aqui um parênteses para dizer que muitos de nós, ainda hoje, não entendemos muito bem essa ligação da alma e do corpo, certo? Mas vamos continuar com Kardec. Criam eles, quer dizer, acreditavam eles, os judeus, que um homem que vivera podia reviver.
sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, continua Kardec, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa colocação de Kardec, porque no meu entendimento ela é assim de uma riqueza e de uma felicidade muito grande. Porque olha só, vamos voltar. Ele diz assim: designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Quer dizer, o Espiritismo chama de reencarnação, não de ressurreição, o que vai acontecer aqui. Quer dizer, a volta do espírito em um outro corpo. No mesmo corpo é ressurreição. E aí ele diz, com efeito, ressurreição dá a ideia, quer dizer, a ideia, ele não afirma que é, dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. E aqui, gente, lá antigamente, as pessoas tinham muito medo de serem enterradas vivas. Por quê? Muitas pessoas, elas entravam num estado de letargia. E na letargia, todo o corpo fica como que dormente, dando a ideia de morte, mas uma morte aparente, certo? Mas elas eram enterradas. Tanto é que algumas pessoas eram encontradas viradas no sepulcro, porque elas não estavam de fato mortas. Não estamos querendo aqui dizer que Jesus, com a sua profunda sabedoria, não seria capaz de ressuscitar, embora a gente sabe que a lei de Deus não pode ser derrogada. Mas nós também sabemos que Jesus, como um espírito profundamente sábio, conhecedor de todas as leis biológicas, químicas, físicas, etc., ele podia, né, somado com o seu magnetismo e o poder da sua prece, realizar o que as religiões chamam de milagres. E aqui eu aproveito para dizer que no Espiritismo, milagre é tudo aquilo que não pode ser explicado, mas de fato milagre não existe. Na medida que nós vamos entendendo como a natureza funciona, coisas que antigamente eram consideradas milagrosas passam a ser consideradas possíveis. A gente passa a entender essas coisas com base no conhecimento científico. Bom, dito isso, vamos continuar lá. Então, com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Morreu, não volta mais. Agora, o Kardec abre um parênteses aqui. Sobretudo, quer dizer, ainda mais, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então, o que o Kardec está falando aqui? Quando um corpo ele já morreu fazia muito tempo, como foi o caso de Elias, de Jeremias, esses corpos já nem existiam, nem resquício desses corpos. Agora, nós vamos ver aqui que alguns corpos mortos com poucos dias de morte, estou falando aqui entre aspas, né, que pode ser ou não, esses corpos ainda podiam ser ressuscitados. Então, vamos continuar com Kardec. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Ou seja, por exemplo, eu, Penha, sou a reencarnação de um outro ser. O meu espírito já esteve encarnado em outras existências.
nessa existência eu volto com um novo corpo, com uma nova configuração física, com uma nova característica biológica, porque o meu espírito encarnou num outro corpo especialmente formado para mim, com o objetivo de eu avançar espiritualmente e moralmente, né? Melhor dizendo, avançar em termos de conhecimento e em termos de virtudes. A palavra ressurreição, continua Kardec, podia sim aplicar-se a Lázaro. Lembra quem é Lázaro? É aquela figura que depois de morta, né, já estava sepultado Lázaro, e as irmãs desesperadas chamam o Jesus e ele vai e ele ordena que Lázaro levante-se do sepulcro. E Lázaro levanta. Então, a palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Por quê? Porque eles já tinham desencarnado há muito tempo. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias. Certo? E aí o Kardec vai dizer por quê? Pois que João fora visto criança, quer dizer, João, que é o João Batista, nasceu naquela época, fora visto criança, e os seus pais, ou seja, Isabel e Zacarias, eram conhecidos, as pessoas conheciam esse casal. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Bom, eu espero que tenha ficado claro o que, ou melhor, a diferença entre reencarnação e ressurreição. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal. Eu gostaria muito que vocês comentassem, porque isso é muito importante para mim. Me dê uma força se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.